Agora a gente já tem base suficiente para falar do algoritmo e relembrar aí nosso estudo, né, lá das séries iniciais ainda, quando a gente aprendeu a divisão entre números. Se A e B são inteiros, né, com B maior do que zero, então prestem atenção nesse detalhe aqui, que o B é maior do que zero, então existem únicos inteiros Q e R, tal que eu posso escrever o A como sendo B vezes Q mais R. E observem que esse B aí é um número maior do que zero e o R é um número que ele é maior ou igual a zero e menor do que B, tá? E esse R aí a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que a gente chama ele de resto, né? Já é um número conhecido nosso, tá? Então esse é o algoritmo da divisão que eu vinha falando para vocês. A e B são inteiros, B é maior que zero, então vão existir únicos inteiros Q e R, de tal forma que eu posso escrever o A como sendo B vezes Q mais R, onde esse R, que é o resto, é um número maior ou igual a zero e menor do que B. Coloquei logo um exemplo aqui para a gente ver essa situação que, na verdade, ela já é comum para a gente, ó. Determinar o quociente e o resto, né? Aquele Qzinho que a gente tem lá, existem únicos inteiros, que são o Q e o R, né? Então, o quociente e o resto da divisão aqui, no caso, de 13 por 5. Todo mundo deve recordar aí como a gente fazia essa divisãozinha aqui, certo? A gente vai lá, multiplica aqui por quê? Por 2, né, gente? 2 vezes 5, 10. Aqui troca o sinal. E aqui vai ficar 3. Então, o que que nós temos, ó? O Q é 2 e o R é 3. Ah, e o resto é super importante, né, gente? Por quê? Porque a gente viu que no caso tem que ser um número maior ou igual a zero, né? E menor do que o B. E o B aqui nesse caso é 5, né? Então, que o módulo de B, na verdade, né, para a gente ser mais preciso. E no nosso exemplo aí, ele é 5. E como no caso ele deu menor, né, porque ele deu 3, o resto, então a gente pode dizer que o resto é 3 e o quociente é 2. Olhem só, eu posso escrever o A como sendo, vamos lá no algoritmo de novo, só para vocês verem, ó, A igual a BQ mais R, né? O que nós temos aqui, ó, A é igual a BQ mais R. E esse B é positivo. Então, seria no caso aqui, só para a gente retratar A, B, Q e R, tá? E aí a gente tem que o A é igual a 5 vezes 2 mais 3, né? Exatamente o que a gente tem. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, que é igual a 13, tá certo? Olha aqui, vamos ver um outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui, o que nós temos, ó, sabendo que o resto da divisão de um inteiro B por 5 é 3, calcular o resto da divisão por 5 do inteiro 2B mais 12. Então, a gente sabe que dividindo esse inteiro B por 5, né? Então, dividir o inteiro B por 5 e o resto foi 3, né? Calcular o resto da divisão por 5 do inteiro 2B mais 12. Então, agora, dividindo esse por 5, quem será o resto, né? É essa a nossa questão aqui. Então, aqui a gente já tem como informação, como a nossa hipótese, que o B pode ser escrito como 5Q mais 3, correto? Que aqui, ó, né? 5 vezes Q, pelo algoritmo da divisão, a gente sabe que isso é verdade, né? Existem inteiros, são únicos o Q e o R, de tal forma que eu consigo escrever o B como sendo 5 vezes Q mais o R, né? Que no nosso caso o R é 3. E agora a gente quer saber que quando eu pego o 2B mais 12 e divido por 5, qual é o nosso resto, tá? Então, vamos pegar olha a informação que a gente já tem, a gente sabe que o B é 5Q mais 3. Então, vamos multiplicar aqui por 2 de forma conveniente, porque a gente quer saber 2B mais 12, né? E daí nós ganharíamos o quê? 2 vezes 5Q mais 3.
certo? Multiplicando por 2 aí a nossa equação. Agora, somando com 12, para a gente ter exatamente aqui no primeiro membro 2b mais 12, que é o que a gente precisa, a gente tem que ter 2b mais 12 é igual a 5 vezes esse Q daqui que eu não sei, a nossa interrogação, vou colocar um Q1, vezes o resto, né? Mas o que a gente deseja saber é o resto, né? Mas eu preciso escrever 2b mais 12, igual a 2 vezes. Aí, 5Q mais 3. Aí vamos organizar, né? Aqui, ó, vamos arrumar, porque a gente sabe que a gente vai aplicar distributividade aqui, né? E a gente pode arrumar esse 2 vezes 5, eu vou colocar 5 vezes 2, né? Para ficar de forma conveniente. Aí vai ficar 5 vezes 2Q, que já fica o 5 como eu queria. E aqui eu vou ganhar o quê? 2 vezes 3, 6, mais o 12, né? Lembrando que eu somei o 12 no primeiro membro, eu tenho que somar no segundo membro. Eu somo nos dois membros. Então, 2b mais 12 vai ser igual a quem, gente? 5 vezes o 2Q, e quem ficar lá é o resto, vocês concordam? Pelo algoritmo da divisão, né? 2b mais 12, 5 vezes um determinado número Q, 2 aí, vamos supor, mais o resto. Só que o resto aqui, se a gente disser, esse é o resto, qual vai ser o nosso erro, gente? Olha quanto é o resto. 18, né? E o que nós já aprendemos lá no algoritmo da divisão? E nós vimos que o resto é um número maior ou igual a 0 e ele é menor do que o b, né? E o b é quanto? O b é 5, né, gente? Então, o resto está aqui 18. 18 ainda é maior do que 5. Então, a gente não pode parar a continha aí, ainda tem que continuar dividindo. Então, a gente vai lá e faz, ó, 18 dividido por 5, né? A gente continua para reescrever o 18. 18 dividido por 5 vai ser quem? Aqui é 3, né, gente? 3 vezes 5, 15, e o resto, 3. Então, a gente vai reescrever o 18, ó, 2b mais 12 é igual a 5 vezes 2Q, mais o 18 eu vou reescrever como sendo quem? Vou colocar entre parênteses só para enfatizar, né? 5 vezes 3 mais 3. Não precisava desse parênteses, é só para ficar claro aí como são as coisas, tá? Eu vou colocar o 5 em evidência, porque eu tenho 5 aqui. Eu vou reescrever aqui, ó, sem o parênteses, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, que eu vou colocar o 5 em evidência para a gente observar o resto. Então, 2b mais 12 vai ser igual a quanto? 5 em evidência vai ficar 2Q mais 3. Ó, vocês estão olhando aqui, deixa eu marcar aqui diferente para vocês verem que eu peguei, ó, gente, 5. 5 e 3 eu botei em evidência, por isso ficou 2Q mais 3, aí mais 3, tá? Olha lá como ficou, gente. Então, vamos chamar aqui essa soma aqui de um Q2, não de um Q1, né, gente, porque não vai fazer bagunça, eu acho que não. Então, ó, 2b mais 12 vai igual a 5 vezes Q1 mais 3, ou seja, quem é o nosso resto? O resto está aqui, ó. O resto é 3, né? Que era exatamente o que a gente queria verificar, né, gente? Qual o nosso resto aí, tá? Então, refaçam essa questão de novo, olhem atentamente, que são, assim, as nossas situações, né, da divisibilidade. Eu tinha uma hipótese lá que nos ajudou a chegar nesse resultado, porque a gente sabia que a divisão do B por 5 nos dava resto 3, e do 2B mais 12 também deu resto 3. Vamos para ver mais um exemplo. Prove que para todo K pertencente aos inteiros, 10 elevado a K menos 1 é um múltiplo de 9. Esse caso aqui, gente, é bem simples, né? Por causa de um resultado que nós já vimos, ó. Provar que para todo K pertencente aos inteiros, lá no videozinho anterior a gente viu esse resultado, 10 elevado a K menos 1 é um múltiplo de 9. Então, eu quero mostrar que 10 elevado a K menos 1 é 9 vezes alguém,
certo? Que é um múltiplo de 9 seria isso, é igual a 9 vezes Q, tá certo? Isso quer dizer que é múltiplo, né? Ou eu posso estar dizendo o quê? Que eu quero dizer, se eu estou dizendo que é múltiplo, eu estou dizendo que o 9 divide 10 elevado a K menos 1. Vocês estão vendo que isso tudo é só definições que a gente já estudou? Dizer que é um múltiplo é dizer que ele divide. E se eu vou dizer que o 9 divide esse número, automaticamente eu lembro do exemplo que a gente viu na videoaula anterior, né? Na parte 2, que a gente tinha o quê? Que A menos B divide A elevado a K menos B elevado a K. Vocês lembram? A gente pode usar isso direto, gente. Por quê? Porque eu posso estar olhando para esse 1 como sendo 1 elevado a K, não há problema nenhum, né? E eu posso estar olhando o 9 como sendo quem? 10 menos 1. E aí eu me encaixo perfeitamente nesse resultado que a gente já viu, ó, que 10 menos 1 divide 10 elevado a K menos 1 elevado a K, correto? Porque 10 menos 1 aqui, gente, é 9. Então, 9 divide 10 elevado a K menos 1 elevado a K, que é o próprio 1, tá certo? Que é exatamente o que a gente queria mostrar aqui, ó. Provar que para todo K pertencente aos inteiros, 10 elevado a K menos 1 é um múltiplo de 9, ou seja, que 9 divide 10 elevado a K menos 1. Então, não foi uma tarefa difícil, né? Acabou ficando bem simples pelo resultado anterior. Se eu quiser provar por indução, professor, eu posso? Pode, maravilhoso. Prove e me mande que eu quero ver. Porque eu sei que você já tem todas as condições. Lembrando que por indução a gente mostra que é verdade. Aí, onde ele vai começar a valer, se bem que a gente vai mostrar para os naturais, né, gente? Então, tinha que ser aí a partir do 1. E depois a gente supõe que vale para N e prova que vale para N mais 1, tá? Pensando nos naturais, aqui a gente já está com os inteiros, né? E vamos ver mais um exemplo. Aliás, desculpem, agora a gente vai ver uma forma mais geral do algoritmo da divisão. Vou ver só uma observaçãozinha aqui importante, fazer mais alguns exemplos, ó, gente. Se A e B são inteiros, se A e B são inteiros com B diferente de 0, olhem lá a diferença no algoritmo que a gente acabou de ver. Lá a gente estava dizendo que, gente, que o B era maior do que 0. Aqui a gente só tem que o B é diferente de 0. Então, existem únicos inteiros Q e R, tal que A igual a BQ mais R, com R agora, mas eu continuo com o mesmo cuidado, o nosso resto é um número maior ou igual a 0 e ele é menor que o módulo de B. Agora, módulo por quê? Porque o B pode ser negativo, tá? Como a gente enunciou o algoritmo da divisão, lá o nosso teorema, o corolário lembrando, o corolário é uma consequência imediata do nosso teorema, a gente está generalizando e dizendo agora que esse B pode ser um número negativo, tá? Então, a partir de agora o B é negativo, mas o resto eu tenho que tomar cuidado, gente, eu não posso colocar o resto não pode ser maior do que o módulo de B, tá? Com isso, a gente pode chegar até a conclusões a respeito do módulo, né? Que é a próxima observaçãozinha que a gente vai fazer. Quando dividimos o inteiro N pelo inteiro não nulo B, ele só é não nulo, tá? Os possíveis restos são 0, 1, módulo de B menos 1. Ou seja, N é igual a BQ mais R, tá o quê? Então, pegamos o inteiro N, tá? E dividimos por B. Então, N pode ser escrito como BQ mais R, tá o quê? O R é um número que está nesse conjunto, é um desses números. 0, 1 até o módulo de B menos 1, tá? Lembrando que ele é um número inteiro, né, gente? Por isso que eu coloco dessa forma, olha, ele é menor do que o módulo de B, tá? Quem é o próximo número? Que é um número anterior, né, o módulo de B menos 1, né, o antecessor dele, tá? Lembrando que eles são inteiros, né? E claro, gente, que se o resto é 0, ó, N é igual a BQ, né?
Então, se o resto é zero na divisão de... na divisão de n, né, gente? Por b, então n é igual a bq, ou seja, estou dizendo que o n é um múltiplo de b, ou seja, o b divide n, né? Eu acho que está um aqui errinho de digitação, pelo nosso costume de estar sempre trabalhando com o a e o b, né? Lá na divisibilidade, lá no início. Mas então a gente tem que, se o resto é zero, é porque o n é múltiplo de b, ou seja, o b divide n, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. N é igual a BQ mais R. E esse R é importante a gente lembrar, né? Que esse R, ele é um número maior ou igual a zero. E se ele for zero, o que que acontece? Se ele for zero, significa que no nosso caso aqui, que o B divide o N, né? Porque o N é um múltiplo de B, tá certo? E aí, então, isso nos ajuda lá na hora de resolver os exercícios, porque aí a gente toma cuidado, né? Com essa condição. Agora, vamos ver exemplos onde a gente já pode ter, porque antes o nosso B era um número positivo, agora não mais, né? Então, vamos ver situações desse tipo. Determinar o quociente e o resto da divisão de menos 79 por 11. Então, o que que nós temos agora, gente? Eu vou dividir menos 79 por 11, tá? Agora aí a gente já tem negativo, né? A gente quer o quociente e o resto, né? Então, eu não sei o Q e eu não sei o R, tá? E aí, lembrando como é que vocês vão fazer? Lembrando que aqui o sinal está negativo, tá, gente? Isso é importante. É diferente do que a gente estava acostumado antes, que a gente sempre estava trabalhando com ele positivo, né? Então, a gente vem aqui, ó. Só fazer uma continha errada para vocês observarem e não terem dúvidas, né? Se eu colocar o menos 7, por exemplo, aqui, tá? Que não tem problema de ser negativo, o que que vai acontecer? Eu vou colocar menos 7. Quando eu vier para cá, menos 7 vezes 11, eu vou trocar o sinal, era menos 77, vai ficar mais. O resultado, o resto dá quanto, gente? Menos 2. E isso aqui não pode, né? Isso é um absurdo, isso está errado. Por quê? Porque pelo algoritmo, né, e depois o corolário, o nosso resto, ele é maior ou igual a zero e menor do que, nesse caso, menor do que 11, né? A gente não pode ter um resto nem negativo e nem maior do que 11, tá? Aí eu não preciso colocar módulo de 11, por quê? Porque o módulo de 11 é o próprio 11, já é 11, ele é positivo, é só interessante colocar em módulo, né, gente, quando ele é negativo. Então, vamos lá. Menos 79, que é o nosso A, dividido por B, que é um 11. Então, aqui, eu não posso colocar 7, né, o menos 7, mas eu posso colocar menos 8, que aí vai ficar 88, e aqui o resultado dá 9. Né? O resto, ó, 9 pode? Pode, né? É menor do que 11. O quociente, menos 8. Vamos reescrever aqui, ver se dá certo. Ó. Menos 79, eu posso escrever como sendo 11 vezes menos 8 mais 9. E esses números são únicos, né? O que a gente viu, tanto o Q como o R. Vejam aí, ó, menos 88 mais 9 dá menos 79, que era exatamente o que a gente queria. Então, esse aqui é o nosso Q e esse aqui é o nosso R, certo? Então, vamos ver aí mais um exemplozinho, né? Se de repente vocês tiverem dúvidas nessa situação. Mas é como vocês já sabem, a diferença aqui é que agora a gente está trabalhando com números negativos, né, gente? Aqui nós temos o quê? Determinar o quociente e o resto da divisão de menos 1 por menos 3. Então, vamos lá. Vocês também já sabem fazer isso aqui. Se eu colocar menos 1 por menos 3, eu vou pensar, bem, eu vou colocar 1. Se eu colocar 1,
vai dar menos 3. Quando eu passar para cá, dá mais 3, né? Aí já dá certo. Eu queria botar errado, deixa eu ver. Tipo, coloquei menos 1, gente. Quando eu botar menos 1 e eu multiplicar, vai dar mais 3. Se eu vier para cá, dá menos. Aí o resto dá negativo. Ah, isso não pode, vou já apagar. Apago, que isso está errado. Agora, se eu colocar o quociente 1 aqui, dá menos 3, vem para cá, mais 3. E aí o resto é 2, né? E aí o que nós vamos ter? Resto 2, quociente 1, tá certo? Então, nesse caso aí, eu posso até escrever, né, gente, para a gente só lembrar, ó, que menos 1 é igual a quem? A menos 3 vezes 1 mais o resto, né, que é 2. Então, vocês vão ter aqui menos 3 mais 1, desculpa, menos 3 vezes 1 dá menos 3 mais o resto, né? E aí, menos 3 vezes 1, sendo que esse daqui é o resto e esse aqui é o quociente, tá certo? Então, vamos lá. Olha, gente, quem seriam os possíveis restos aqui? Eu já sabia já, antes de fazer, eu sabia que o resto, ele é um elemento que pertence ao conjunto que poderia dar 0, o resto poderia dar 1 e poderia dar 2. Pode dar maior? Não, porque o resto, ele vai estar, pelo algoritmo da divisão, entre o 0, ou pode ser o 0, e o módulo de B. E o módulo de B é o módulo de menos 3, que é 3, tá? Então, a gente nunca erra aí, né? Por causa do resto. Determinar o quociente e o resto da divisão de 59 por menos 14. Então, vou lá e uso a mesma ideia. Agora, eu vou dividir 59 por menos 14. Prestem atenção, gente. Quem é o resto aí? Olha, o resto eu sei que ele vai estar onde? Entre 0, podendo ter o 0 também, e o módulo de menos 14. Então, ele é um número que pertence a que conjunto? 0, 1, 2, 3, até o 13, né? Só é até o 13, tá? Então, vamos colocar que número aqui? Se eu colocar aqui menos 5 vezes 4, 5 passa, né, gente? Então, menos 4. Menos 4 vai dar menos... Ó, aqui vai dar mais 56, eu venho para cá, troco o sinal, menos 56. E o resto é 3, certo? Então, vamos lá arrumar a nossa casa. Aqui a gente tem menos 4, aqui 3. Esse seria o resto e esse seria o quociente, né? Como a gente viu que são únicos. Então, deixa eu verificar que se está certo. Se eu consigo escrever o meu 59 como sendo menos 14 vezes menos 4 mais 3. Aí a gente vai lá, faz a continha, menos 14 vezes menos 4 mais 56 mais 3 dá o resto. Então, esse daqui é realmente o quociente e esse é o resto. Então, a gente pode sempre estar verificando até se a gente está fazendo a continha certa ou errada, né? Não tem nem como se perder, tá? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês nesses exemplos, né? Que daí vocês conseguem fazer a nossa listinha sem nenhum problema. E eu só vou definir aqui o conjunto dos números pares e ímpares para vocês. Pelo algoritmo da divisão, na divisão do inteiro n por 2, então a gente vai usar o algoritmo da divisão aqui para chegar nessa conclusão. Na divisão do inteiro n, vou dividir o inteiro n por 2. O que eu tenho a respeito do resto, gente? Vocês já sabem. O resto ele vai pertencer a esse conjunto aqui. Ó. Ele vai ser o 0, por ser divisível, o resto é 0. Mas o resto pode ser 1 também. O resto pode ser 2? Não, porque eu estou dividindo ele por 2. Então, é como se meu B fosse 2. Então, o meu resto, né? Ele pode ser 0 ou 1. Se ele for 0... Não, pensem aqui, gente. Aqui eu tenho um quezinho, né? Se o meu resto é 0, supondo que o resto é 0, o n vai ser 2 vezes q. Mas esse resto pode ser 1 também. E se ele for 1, meu n vai ser 2q mais 1. Vocês concordam? Tá?
Então, que é exatamente o que está escrito aqui. Pelo algoritmo da divisão, na divisão do inteiro n por 2, os possíveis restos são 0 e 1. Logo, n pode ser 2q ou pode ser 2q mais 1. No primeiro caso, n é dito inteiro par. E no segundo caso, ele é chamado de inteiro ímpar, né? Então, esse daqui é a cara de um número par e esse daqui de um número ímpar, que vocês já conhecem. Denotando por P o conjunto dos números pares e por I o conjunto dos números ímpares, nós temos aí o conjunto dos números pares e ímpares bem definidos. Par é 2n, tal que n pertence aos inteiros, e ímpar é 2n mais 1, tal que o n pertence aos inteiros, tá? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. Resolvam aí os exercícios da lista, que eu acho que nessa aulinha aqui deu para a gente recordar bastante essa nossa infância, né, a partir da divisibilidade, só que agora a gente conheceu aí o algoritmo da divisão, que é um teorema importantíssimo para a gente na matemática, tá? Bons estudos, gente!